Paz e graça do Senhor Jesus Cristo para todos. Olá. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o medo. Essa foi a primeira arma de Satanás investida para com o homem depois da queda, né? E o medo. Nós começamos essa palavra medo lá em Gênesis 3, versículo 10, onde Deus chega procurando Adão e diz: Adão, onde estás? E ele diz: eu me escondi. E o Senhor Deus diz: por que você se escondeu? Por que você se escondeu? E Adão disse: eu tive medo. O medo é o primeiro sinal de ataque do inimigo na vida do homem depois da queda. E falando sobre o medo, nós ainda temos aqui em Gênesis 9, versículo 2, onde diz assim: terão medo de vós todo animal da terra, tudo que move sobre a terra. Esse versículo 2 é uma ordem que Deus dá ao homem quando dá o domínio sobre a terra. Ele diz a ele: terão medo de vós todos os animais da terra, tudo que se move na terra terá medo do homem. Louvado seja Deus. Mas nós temos aqui muitas referências bíblicas a respeito do medo. Em Gênesis 18, versículo 15, diz que Sara teve medo quando os anjos apareceram a ela. Em Gênesis 31, versículo 15, Jacó teve medo de Labão, com medo de ele tomar as duas esposas dele. Em Gênesis 32, 7, Jacó teve medo no seu encontro com Esaú. Em Gênesis 42, 35, Jacó e seus filhos tiveram medo quando encontraram o saco de dinheiro dentro dos sacos dele da mercadoria, quando eles tiveram que descer ao Egito. Em Gênesis 43, 18, os irmãos de José tiveram medo por ter sido levado à casa de José. Em Êxodo 14, versículo 10, o povo israelita tiveram medo quando os egípcios marcharam atrás deles. Em Êxodo 15, 16, os egípcios tiveram medo quando o Mar Vermelho foi aberto. Em Êxodo 34, 30, o povo teve medo do rosto de Moisés. Em Número 22, 3, Moabe tinha medo do povo de Israel porque eles eram muitos. Em Deuteronômio 1, 29, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Em Deuteronômio 2, versículo 4, Deus avisa que os descendentes de Esaú iriam ter medo deles. Em Deuteronômio 2, 25, Deus promete infundir medo no meio do povo inimigo. Em Deuteronômio 3, versículo 22, diz: não tenham medo deles, pois o Senhor vosso Deus pelejará por vós. Ainda em Deuteronômio 5, versículo 5, o povo teve medo por causa do fogo. Em Deuteronômio 7, 18, diz: não tenham medo. Deuteronômio 11, 25, o Senhor porá medo e temor de vós. Ainda em Juízes 7, versículo 10, Deus pergunta a Gideão se ele está com medo. Em Juízes 7, 21, o povo tinha medo de Abimeleque. 1 Samuel 21, 12, Davi teve medo de Aquis, rei de Gades. Em 1 Samuel 23, 26, Davi teve medo de Saul. 28, 20, 1 Samuel 28, 20, Saul teve medo das palavras de Samuel. Em 2 Samuel 6, versículo 9, Davi teve medo do Senhor por causa da arca.
Em 2 Samuel 13, 28, Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: não tenham medo. Em 1 Samuel, 1 Reis, ou digamos melhor, 2 Reis 1,15, o anjo disse a Elias: não tenham medo dele. 2 Crônicas, versículo 23, Josafá teve medo. Em Esté 8, versículo 17, o medo dos judeus caíram sobre eles. Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional. O medo dos judeus caíram sobre o povo. Em Esté 9, versículo 3, o povo tinha medo de Mardoqueu. Em Jó 5, versículo 22, dos animais da terra não tereis medo. Em Jó 23, 15, quando considerarão ter medo deles. Em Jó 31, 34, tinha medo da grande multidão. Em Jó 33, 7, diz: não te perturbará e não terá medo, nenhum medo de mim. Salmos 3, versículo 6, diz: não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim. Em Salmo 56, 4, diz: em Deus não terei medo. Em Salmo 56, 11, diz: em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Em Salmo 65, 8, diz: os que habitam os confins da terra não tomarás de medo. 112, versículo 8, Salmo: o seu conceito está firmado e não terás medo. O seu coração está firmado e não terás medo. Em Salmo 119, versículo 120, diz: eu tenho medo dos teus juízos. Provérbio 31, 21, não terás medo da neve pela sua família. Isaías 7,16, diz: perante o rei eu tremo de medo. Em Isaías 7,25, não chegarás os outeiros por medo das sarças e dos espinheiros. Em Isaías 31,19, a sua rocha passará de medo. Isaías 51,12, quem pois és tu para teres medo do homem que é mortal? Em Isaías 57,11 diz: de quem tivesse receio e medo para mentir. Jeremias 49,23, Amate e Arpate se derretem de medo. Ezequiel 7,27, o povo da terra tremerão de medo. Em Daniel 1,10, diz: tenho medo do meu Senhor. Jonas 1,5, os marinheiros tiveram medo. Em Miqueias 7,17, com pavor virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Em Mateus 14,26, os discípulos, ao ver Jesus sobre as águas, tiveram medo. Em Mateus 14,30, sentiram o vento e tiveram medo. Em Mateus 28,4, os guardas tremeram e ficaram com medo. Em Marcos 16, versículo 8, as mulheres fugiram do sepulcro e estavam com medo. Em Lucas 7,16, o medo se apoderou de todos. Em Lucas 8,37, os gadarenos estavam possuídos de medo. Em Lucas 19,21, diz: tinha medo de ti, porque os homens és severo. Em João 7, versículo 13, ninguém falava de Jesus em público, pois tinham medo dos judeus. Em João 19,38, José de Arimateia era discípulo de Jesus, oculto por medo dos judeus. Em João 20,19, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Em Hebreus 2,15, por medo estavam sujeitos à escravidão. E em 1 João 4,18, diz: no amor não há medo, pelo contrário.
O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Antes que tenha medo, não está aperfeiçoado no amor. Em Apocalipse 18:10, e estando de longe por medo do tormento. Em Apocalipse 18, versículo 15, os mercadores ficarão com medo do tormento. Eu quero chamar a atenção neste momento com essa palavra medo, encerrando com João 4, versículo 18, onde no mesmo versículo aparece 4 vezes a palavra medo, 5 vezes, né? Onde diz: no amor não há medo, pelo caminho contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então João, aqui chamando a atenção, João chamando a atenção na sua palavra, diz assim: no amor não há medo. Nós estamos debaixo do grande amor de Deus. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quando nós temos um amor, e quem é esse amor? Esse amor é Deus. Deus é o perfeito amor. E quando nós temos esse perfeito amor, nós expulsamos o medo. Porque o medo supõe castigo. Quando eu tenho medo de alguma coisa, eu estou supondo um castigo sobre mim. E isso não é o que o Pai quer para mim nem para você. O Pai não quer que nós tenhamos medo, mas que possamos viver debaixo desse amor, partindo para cima, não se intimidando com nada. Aleluia. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no grande amor de Deus. Ora, nós citamos aqui, depois da primeira palavra medo ter vindo lá no jardim do Éden, quando Adão disse: eu tive medo, nós vemos aqui na carta de 1 João, no versículo 4, 18, que diz: o amor, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, se eu tenho o perfeito amor, quem é esse amor? O nosso Deus. Ele expulsa o medo. Nós estamos vivendo diante de uma situação bastante difícil no país. Temos que tomar todas as precauções, temos que obedecer às autoridades, temos que obedecer às instruções do Ministério da Saúde, através das suas secretarias estaduais e municipais. Mas não podemos ter medo. Temos que levantar nossas cabeças, porque diz a palavra que nós estamos cobertos com o sangue de Cristo. Mas você tem que acreditar nisso. Louvado seja o nome do Senhor. E ser forte, e ser verdadeiro. E não trazer sobre você essa questão do medo, porque você está trazendo um castigo para você mesmo. Não fiqueis atemorizados, mas se apegue ao grande amor de Deus. Ao grande amor de Deus que foi derramado em nossos corações. E se temos esse grande amor de Deus, não teremos medo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sou o pastor Raimundo Lima, a comunidade evangélica em Vila Canária. Que Deus abençoe a todos.